Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos meditar na Palavra de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 16. Eu considero esse texto a fórmula de andar bem, a fórmula do ser bem-sucedido diante de Deus. Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra, ela começa falando assim: seja imitador de Deus. Parece algo extremamente confuso e profundo e difícil para o homem falar: imite Deus. Tem pessoas que têm facilidade de imitar as outras. Mas o homem não viu Deus. Nenhum homem viu Deus. Como ele pode ser imitador de Deus? A palavra de Deus começa a colocar que o meio do nosso contato e referência e conhecimento de Deus é através da sua palavra. Quando a palavra de Deus fala assim: sede imitadores de Deus, vê o que a Bíblia fala a respeito de Deus e assim procedei. Essa é o firmar. Ande conforme a palavra de Deus. Não por impulso próprio ou firmado na nossa cabeça. Eu estava falando ainda há pouco, antes do culto, com uma pessoa que eu atendi, um filho que ele aprendeu na sua casa que, por exemplo, fumar maconha era natural, porque o pai fumava, a mãe fumava e o filho aprendeu. Ele não teve uma história de fugir, fazer coisa escondida, ele fazia aquilo como algo natural dentro da sua casa. Ele não tinha problema de comprar
a maconha porque aquilo era um produto que existia na sua casa. Então ele, desde a mais tenra idade, ele aprendeu aquilo dali. Então ele aprendeu que aquilo era algo natural a ele. Até que ele se confrontou com o mundo de fora e verificou que havia um atrito. Eu peguei esse exemplo como um exemplo daquilo que pode parecer para nós estranho, mas as outras coisas que nós aprendemos e temos como normas são também da mesma maneira, são resultado daquilo que nós conhecemos ou daquilo que nós fomos formados. É a ideia do pai junto com a ideia da mãe, e há um aprendizado dentro de casa e há uma formação. E essa formação nós tomamos como verdade nossa. Nós aprendemos que é daquela maneira. Assim é certo, quem age assim é correto, quem não age assim está errado. Por isso que a nossa cabeça não pode ser a nossa referência. Porque todos nós fomos criados no meio de um mundo decaído. E todos nós, mais ou menos, andamos errados. Todos nós, até aqueles que julgam estar extremamente certos, podem saber que está errado. Todos aqueles que pensam que seus pensamentos são os mais corretos possíveis, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Quando? Sempre. Então não é um ou outro, somos todos nós, de todas as maneiras, em maior grau ou menor grau, como sociedade, como homem, errados. Por isso que nós julgamos os outros com base na nossa cabeça e falamos, fulano é tão estranho, ele tem umas manias esquisitas. Quais são as manias esquisitas dele? Porque são diferentes da nossa. São completamente diferentes da nossa. E se nós chegarmos numa outra cultura, vamos achar mais estranhos. E ele vai olhar e falar, que sujeito estranho. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa grande empresa de engenharia, na parte de consultoria de projeto, ela vivia contratando pessoas no mundo inteiro. E apareceu um hindu para trabalhar conosco. E eu me lembro o dia que ele entrou lá com aquele turbante dele para trabalhar. Aí alguém chegou lá, olhou e falou, e esse maluco aqui? O que esse maluco está fazendo aqui? Talvez se fosse na Índia, entrasse alguém com a cabeça e falasse, o que esse maluco está fazendo aqui? Exatamente por isso é que nós temos que olhar que o nosso referencial é a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz para nós olharmos para o Senhor, fala, olha para a palavra do Senhor e se firma nela, e não no que acha. Porque o que nós achamos certamente não é. E o que é o que está escrito. O resto é transitório. Então, primeira coisa, quando a palavra de Deus fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, é não fique firmado. Se nós aprendemos religião e fomos criados num ambiente de igreja, por exemplo, dezembro é o mês que nós temos que cantar música de Natal. Você não foi criado assim dentro da igreja? Foi. Dezembro sem música de Natal não é dezembro, é outubro. Por que isso? É porque nós aprendemos dessa maneira. Embora a gente saiba que Natal nada tem a ver com Cristo, nada tem a ver, é uma festa pagã que foi trazida para o meio cristão. Mas a pessoa fica com aquele hábito. E tudo que é feito daqui fora daquilo é errado. Você não deu a graça do dezembro. E a pessoa gosta de cantar um menininho na manjedoura, não sei o quê. E começa a cantar aquela história toda do menininho na manjedoura. E é tão bonitinho o menininho. Sou o menininho da manjedoura. Bota o menino na manjedoura. E fica com aquela ideia toda e esquece a obra de Cristo. Não é um menininho. É o Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós e nos levou a morrer com Ele para nos livrar da geração com que fomos gerados. Mas fica tudo isso por causa dos hábitos, por causa das maneiras. E nós achamos, não, isso é ter comunhão com Deus, e não é. Então a palavra de Deus começa a nos falar primeiro que a nossa referência é a palavra de Deus.
não é aquilo que nós pensamos, nem a nossa vivência religiosa. É a palavra de Deus, pura e simplesmente. Diz: andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí começa a dizer as coisas que nós estamos no mundo e fala: evita isso do mundo, porque isso do mundo te contamina. Isso do mundo te contamina. E nós pensamos que não. A Bíblia começa a dizer assim, por exemplo: nem sequer se nomeiem entre vós. Nem sequer se nomeiem. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Eu me lembro um dia que eu peguei um táxi no centro da cidade, e entrei no táxi, sentei, parei ali na rua 1º de Março, e passou uma mulher com a roupa extremamente apertada, um corpo bem formado, e o motorista falou: mulherão, hein? Aí ele olhou para mim e para trás para ver o que eu achava de mulher, eu fiquei quieto. Aí ele de novo falou assim: brincadeira, hein? É um banquete. Aí ele olhava para mim de novo, eu fiquei quieto, olhando para ele. Na minha cabeça veio logo a informação: ele vai pensar que eu sou gay. Porque ele estava impressionado, e a mulher rebolativa, toda apertada, que estava uma coisa de louco. E ele impressionado, e ele querendo o couro para dizer: ih, é mesmo, é talher, é banquete, é 200 talher. Aquela conversa toda, e eu fiquei olhando lá para ele. Eu falei: eu não tenho que conversar com ele sobre o assunto. E às vezes a gente é constrangido e fala: é mesmo, é, né? Que, poxa, beleza. Mas isso daí não é só uma questão de comportamento para que o outro veja, começa uma disciplina dentro da nossa alma, para considerar que aquilo que não me convém em hora nenhuma. Então nós paramos ali a conversa, ele ficou meio sem graça e nós continuamos quietos. No fim eu dei um folheto para ele e falei: olha, lê isso aqui que vai ser extremamente interessante para você. Ah, sim, vou ler sim, é bom, gosto disso. São as coisas que a gente sabe naturais que acontecem. O que a Bíblia está dizendo é que as coisas que o mundo faz e que ele opera, primeiro nós não nos tornemos participantes nem na conversa. Você sabia que o fulano traía a fulana com a fulana de tal, e que isso tudo é fantasia, que isso é bem assim, parece assim, mas não tem nada, aquilo. Começa essa conversa, fala: eu estou fora dessa conversa. Porque isso está colocado claro na minha mente, que a minha mente tem que ser alimentada com aquilo que edifica. Por que isso? Porque aquilo fica na minha cabeça. Não esqueça que tudo que você ouve e vê, armazena. Por isso que a palavra de Deus fala assim: aquilo que entra em nós é que forma uma concupiscência. Ela vem de fora para dentro. Eu vou chegar e vou conversar: não, aquilo dali é assim, mas não é bem assim, aquilo é figura, parece que é homem, que é um casal, e não é casal, é aquilo ali. Aí começa a história, fala: não, estou fora dessa conversa. E parece que as pessoas se deleitam nas trevas. A Bíblia diz, no verso 12, assim: porque o que eles fazem em oculto, o só a referir é vergonha. Na outra versão diz: até dizê-lo é torpe. Há um tempo uma pessoa chegou para mim e começou a contar conversa
de mundo artístico. Eu estava esperando cortar o cabelo. Eu tenho um suplício para cortar cabelo. Todo mundo fala que gosta de ir, mas eu vou com uma certa dificuldade, porque eu acho que é um tempo perdido. E eu fico ali sentado, eu só corto o cabelo quando há uma ordem expressa, corte o cabelo. Já perdeu o corte, aí eu tenho que ir achar o corte. E sento ali e uma pessoa começou a sentar ao meu lado e começou a falar, porque tem umas revistas extremamente instrutivas. E começou uma conversa, e eu falei, eu não quero conversar sobre isso, mas não queria conversar mesmo. Porque isso daqui, isso é uma fantasia, isso é um casal, mas não é bem assim. Eu pedi licença à pessoa, você não fica chateada comigo, não? Por quê? Porque eu não queria conversar contigo sobre esse assunto. A pessoa não me conhecia, nem eu conhecia, nós não fomos apresentados, mas eu não queria conversar sobre aquele assunto. Por quê? Porque eu não quero encher a minha mente com coisa que não me convém. E uma das coisas que o mundo mais faz é que as pessoas entrem nessas conversas e comecem a falar da torpeza do mundo. Como se a torpeza do mundo fosse um bom prato. Colocam aquele prato de fezes, desculpe o termo, na frente e falam assim, coma dessa delícia. Não me interessa esse tipo de alimento. A palavra de Deus fala assim, nem faça isso. Por que esse nem? Para que a sua mente não seja afetada com coisas que você sabe que estão no mundo, mas que você não precisa tratar delas, porque elas não são mais da sua vida. Porque a palavra de Deus fala, você era trevas, mas agora você não é trevas. Antes havia o domínio das trevas em você, você se alegrava nas trevas. E sofria nas trevas, mas hoje ela não tem domínio sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que vem chegando com a maneira de uma conversazinha legal, de salão, de táxi, de qualquer coisa, que querem levar a conversa e falar, olha esse assunto, me desculpa, mas não me interessa. Você pode dizer igual a gordinha, falar lá, olha, isso não me pertence mais. Isso acabou, isso não é mais da minha vida. A palavra de Deus diz assim, verso 8, pois outrora éreis trevas, porém agora sois filhos sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. A palavra de Deus vai dando uns nem aqui e fala assim, nem sequer se nomeie entre vós, nem conversação torpe. Tanto é que em 1 Coríntios, veja lá 15, verso 33, a palavra de Deus fala claramente sobre isso, e nós conhecemos esse trecho da palavra, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? Quais são os bons costumes? São o meu aprendizado familiar? É aquilo que eu tenho me referido na palavra. E se eu ficar conversando sobre o assunto das trevas, o que vai acontecer comigo? Olha o que diz o verso 4 desse Efésios 5. Diz assim, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Aí diz o quê? Antes, pelo contrário, ações de graça. É toda essa conversa, essa borrachice, essa conversa de brincadeira, deixa eu pegar um sinônimo bom. De tudo que vou botar no bem popular, que é essa gozação denegrindo pessoas, imagem, tudo isso, fala essas coisas todas, tira fora de você. Não passa disso daí. Não entra nesse tipo de conversa. Não entra nisso. Sai fora disso. Porque as pessoas acham, e é para ser educado. Eu me lembro uma vez, eu tive uma conversa com meu pai, e eu achava que nós éramos muito retrógrados na nossa casa. E eu achava que meu pai tinha umas coisas com uma certa mania. Meu pai ele falava assim, na minha casa ninguém fuma. Mas na época era elegante até fumar.
Eu falo, poxa pai, mas é uma falta de educação você não deixar uma pessoa na sua casa fumar. Ele fala, pois é, mas essa falta de educação eu tenho, porque a casa é minha. E a pessoa vai embora e eu fico cheirando o que ela deixou aqui. Então na minha casa não. E eu tentava convencê-lo e falava, pai, mas que isso? Você tem que ser uma pessoa mais aberta. Ele falou, não, isso eu não me abro. É exatamente a mesma coisa que a palavra de Deus está dizendo. As coisas torpes, as coisas das trevas, não fica nessa não. Porque eu já fui livre disso, isso não é mais da minha vida. Isso não é mais aquilo que me alegra o coração. Fala, em lugar disso, ações de graça. Não é tão agradável aquilo que aconteceu aqui, as pessoas vêm contar aquilo que Deus fez. Qual é o efeito disso no teu coração? Alegria? Alegria. A Rosemary veio contar 3 fatos da operação de Deus. Nós nos alegramos com isso. Observa que a conversa torpe, quando ela acaba a conversa torpe, você tem uma sensação de podridão sobre aquilo dali e você fica completamente para baixo. Você fala, isso tudo está podre. Não é fugir da realidade, é não se meter com as trevas. O Senhor Jesus fala assim, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são no mundo. Porque nós éramos geração de Adão, e entre a geração de Adão, tem esses hábitos, mas entre aqueles que são regenerados em Cristo Jesus, não. Então a palavra de Deus fala assim, olha, também não adianta você pensar que aquilo que as pessoas falam, é o verso 6, que vem com aquelas palavras vãs, aqueles convencimentos, para que você entre na conversa. Diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não vem entrar na conversa da vã sutileza, da filosofia, para você conversar sobre aquele assunto. Em Isaías capítulo 58, o verso 13 e 14, diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Sabe o que está dizendo? Se você não se envolve com essas coisas, se você não está vivendo essas coisas, se você não está profanando porque você é santo, porque Deus te fez santo. Você não é santo por comportamento, você é santo porque em você habita o Senhor. Em você tem uma pessoa da Trindade divina. Então você não profanando isso daí, o Senhor, Ele diz que Ele te põe sobre as alturas da terra. Ele te eleva. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se exaltar será humilhado. Mas aquele que se humilhar, ao contrário, será exaltado. Aquele que fica na dependência do Senhor, quem se encarrega de elevá-lo é o Senhor. Mas a palavra de Deus fala assim, olha, não se mete com essas coisas. Por isso que esse texto, ele termina no verso 15 e 16 de Efésios 5, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. E aí diz assim, por quê? Os dias são maus. Você já sabe disso. Você precisa saber que há maldade no mundo? Você precisa dessa informação? Você precisa saber que há podridão no mundo? Você foi liberto dela.
Você conhecia bem e fala assim, agora que você está liberto dela, esquece isso, deixa isso para trás. Não é deixar de pregar o Evangelho e ir em socorro de quem está lá, mas é não ser participante dela. E o que a palavra de Deus está dizendo é que nós não sejamos cúmplices. Isso que diz o verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Uma das coisas que nós tivemos uma vida antes da cruz de Cristo, que pode ter sido a mais miserável e podre e imunda. Mas na cruz de Cristo houve uma morte. O meu velho homem foi com ele crucificado. Quem morreu, morreu. O seu compromisso com o passado é nenhum. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que eu falo sempre, declara a sua crucificação com Cristo. Porque o diabo fala assim, eu te conheço. Fala, conhecia. Aquele que você conhecia, aquele que você dominava, morreu. Agora vive outro. Esse outro é do Senhor Jesus. E você começa com essa confusão para tentar me enganar. Eu me lembro de um piauiense, isso é verdade mesmo, um piauiense que saiu lá do interior do Piauí, terra do pastor Glênio, e foi para um grande centro. E avisaram para ele, foram para o grande centro, a Fortaleza. E avisaram para ele, fala, olha, porque tinha acontecido com outro, quando você chegar no grande centro, você olhar na loja, você vai ver igual um homem dentro da vitrine, não fala com ele não, que aquilo é manequim. Parece um homem, porque tinha acontecido de outro fazer isso. E ele chegou na cidade e ficou olhando na vitrine. E o amigo dele foi para o outro lado da vitrine e falou para ele assim, vem cá. Ele falou, não, você é manequim. Porque falou que estava dentro da vitrine era um manequim. Eu quero colocar isso aí porque o diabo às vezes fala para você a mesma coisa. Você fala, não tem mais nada a ver contigo, eu não tenho que atender o teu chamado. Eu não tenho mais nenhuma parte contigo, eu já fui liberto, o Senhor Jesus já me libertou. Por isso que em vez de trazer as obras infrutíferas das trevas à minha mente, eu trago a verdade da palavra de Deus à minha mente. E cada vez que eu conheço e me defronto com a verdade, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A cada vez que eu declaro a minha crucificação com Cristo, e a evidência desse fato, o inimigo é derrotado mais uma vez. Porque eu trago à memória aquilo que foi feito por mim. Por isso a palavra de Deus fala, não entre nessa conversa. Talvez você vá sexta-feira, não é? Vá ao salão. Aí vai chegar lá no salão, vai um monte de gente falar um monte de coisa. Poderosa. Vai contar uma série de coisas, vai começar a conversa. Eu falo, olha, pode conversar entre você, mas eu estou fora dessa história. Sabe por quê? Porque aqui tem que entrar coisa santa. Para aqui dentro ficar armazenado coisa santa. Mas a fulana de tal fugiu com fulano de tal que era primo, não quero saber. Não me interessa esse assunto. Não é só pelo lado de fofoca. Não gosto de fofoca, não gosto de podridão. A palavra de Deus está nos dizendo isso para que nós, sabendo que os dias são maus, o tempo é curto. Hoje eu conversava com o irmão Aran exatamente isso. Que o Aran sempre tem uma projeção. Ele falou, 2 semanas o Natal, acabou o ano. Nós estamos com a impressão que entramos em 2005 e já estamos na beira do 2006. A Bíblia fala o tempo é curto. Então, esse tempo curto glorifica a Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus diz uma coisa. Verso 5, sabeis, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ele está falando o seguinte, ele não está falando de perdição, ele está falando de herança. Quando uma mulher chegou para Jesus e falou, negociando para o seu filho, sentar um à direita e outro à esquerda, o Senhor Jesus respondeu, assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Sabe o que é preparar? É fazer aquilo que o Senhor diz. É deixar o Senhor operar na nossa vida. Como o texto diz assim, sede imitadores de Deus. Ande pela palavra de Deus e vai ser bem sucedido. Firma a tua cabeça na palavra de Deus e vai tendo a vitória. Quando o inimigo disser que você é derrotado, se a sua cabeça estiver cheia da podridão no mundo, você assume a derrota. Mas se ela estiver firmada com a palavra de Deus, você já é vitorioso. Isso porque você rebate na hora com a palavra de Deus. Eu sei de quem eu sou. Eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei de quem eu fui livre. Eu sei a obra de Deus na minha vida. É isso que nós podemos dizer e declarar em todo o tempo. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ande prudentemente nesse mundo. Qual é a conversa? Sobre que assunto nós vamos conversar? Sobre a podridão do fulano de tal. Eu me lembro de um tempo que uma pessoa foi dizer assim, eu quero dizer para você o seguinte, estava eu e uma outra pessoa, porque duas lésbicas pegaram uma criança, aí começou, parou, conversa lá. Não, mas eu quero ver para você ficar olhando, que barbaridade. Eu falei, as barbaridades eu não preciso ficar participando. Sabe por quê? Porque isso não é meu. Da minha parte é saber que o Senhor pode resgatar. Você quer o quê? Que a gente vai pregar o Evangelho? Vamos falar do Evangelho libertador para essas pessoas. Mas não vai me contar a história de imundície, das trevas, de tudo isso, para eu ficar com a minha cabeça cheia dessas coisas. Antes, sejam as palavras do Senhor mais firmes. Quando a palavra de Deus falando, cuidado para a pessoa não te enganar, em Colossenses capítulo 2, verso 8, diz assim, eu quero que essa palavra fique bem clara no teu coração. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Entendeu bem esse texto? Diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, que negócio sutil, que te leva a concordar, a achar que aquilo dali é assim mesmo, e te enreda, te joga aquilo ali e fala assim, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu estava vendo um programa Manhattan Connection, e tem uma senhora lá que é uma repórter, que ela gosta muito de postular sobre as coisas, e é interessante que ela postula e eu postulo diferente, nós não convergimos em praticamente nada. E ela falando sobre a questão das escolas americanas, e ela falou dessa questão de criacionismo, evolucionismo, que o evolucionismo é colocado nas escolas, e alguns estados dos Estados Unidos consideraram que tinha que dar o criacionismo nas escolas. E ela falou lá no programa, isso é uma ignorância, isso é um retrocesso, isso é misturar religião com ciência. Eu fiquei olhando para ela e falo, o que ela entende de ciência? O que ela entende de ciência? E às vezes as pessoas falam de coisas que não entendem, ela não entende o que é ciência. Ela não sabe o que é conhecimento. A pessoa pensa que fez um curso e tem domínio.
Ela não sabe o que é ciência. Eu pego a palavra de Deus e falo assim: acrescenta um dia de vida à sua vida. Como é que você faz para fazer isso? Ciência, na essência, é o que Deus tem. Haja e ouve. E diz como é. Que as pessoas falam das coisas e as pessoas são levadas para ser politicamente correto, concordar com isso. Como algumas vezes eu ouvi as pessoas dizer: Jader, mas é um absurdo. Você parece, aí começa, você é um homem tão inteligente. E eu já sei que quando vem com esse elogio, vem uma vã sutileza, querer me persuadir. Eu falo: exatamente porque eu sou inteligente, que vejo a verdade da palavra de Deus, porque Deus nos iluminou para conhecermos aquilo que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Então não fique enredado, não entre na conversa, ande prudentemente nesse mundo, e você e eu seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Não abre mão para concordar, não seja politicamente correto. Seja cúmplice da verdade, da palavra de Deus, e ande vitoriosamente nesse mundo. Amém? Deus abençoe a cada um, para que cada um ande conforme o Senhor disse. Abençoado e abençoando. Vitorioso no Senhor. Dizendo às trevas: não tem mais poder sobre a minha vida. Eu sou do Senhor Jesus. E o que vocês fazem nas trevas não me interessa. O que me interessa é o que o meu Senhor faz por mim. Amém? Deus abençoe a cada um e tenham um resto de semana na presença do Senhor.